Paz seja com todos, meus amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu estava um tempo sem poder gravar, mas agora eu já voltei, tá? Voltei a gravar aqui para o canal e hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo, uma mensagem que já está há um tempo pronta, porém houveram alguns empecilhos, mas dessa vez vai sair, tá? Então hoje aqui nós vamos trazer a mensagem falando sobre a parte 2 da mensagem de tema somente 12, que eu falo somente 12 apóstolos, tá? Aonde eu mostro na palavra de Deus que só existiram somente 12 apóstolos. Eu já gravei a parte 1, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas você pode olhar aí nos vídeos do canal, tá? Você pode olhar aí no painel de vídeos do canal. Tem lá a parte 1, é um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal, tá? E hoje eu tô trazendo aqui a parte 2, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, sugestão, tá? Deixa aí o seu nome, deixa aí algum comentário sobre a mensagem, o que você achou, tá? E eu vou estar trazendo aqui a parte 2. Depois que você terminar de assistir essa mensagem, compartilhe esse vídeo com seus familiares, nos seus grupos, nas redes sociais, com seus amigos. Compartilhe a mensagem da palavra de Deus, mas primeiro você deve ser edificado, primeiro você deve ouvir, deve constatar que tudo que eu falo aqui é verdade, tá? Então eu peço a você, veja o vídeo até o final, assista esse vídeo até o final e após compartilhe com todos que você puder, para que a palavra de Deus seja compartilhada, para que a palavra de Deus chegue até aqueles que não tem como ouvir, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, eu não vou nem cortar o vídeo fazendo a introdução, eu vou direto, tá? Então vamos aqui, ó. É a parte 2 da mensagem, somente 12 apóstolos. Nessa parte 2, eu vou falar mais sobre Paulo ou Saulo, tá? Primeiramente, eu quero dizer que não há fato verídico comprovado na Bíblia, na palavra de Deus, que o nome de Paulo foi mudado para Saulo, tá? Não existe essa questão, existe a dúvida, sim, mas o fato é que o nome dele é Paulo em determinados lugares e Saulo em determinados lugares. Porque eu explico isso em outro vídeo que eu vou deixar aqui para você, tá? Em algumas questões da palavra de Deus que nós entendemos errado, tá? Onde eu explico algumas coisas da palavra de Deus que até eu mesmo entendi errado na minha caminhada, mas o Senhor Jesus me esclareceu e abriu os meus olhos para que eu pudesse ver a verdade, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da parte 1 desse vídeo, desse estudo, e o link desse outro vídeo onde eu explico o porquê que em alguns momentos na palavra de Deus tem Paulo e tem Saulo, tá? É a mesma pessoa, só muda o lugar, dependendo do dialeto, né, do lugar ali, do país, da cidade. Em alguns lugares chamavam o Paulo se chama Saulo, e em outros lugares Paulo é Paulo mesmo, tá? Então vamos lá. Por que Paulo não é apóstolo? Esse é o estudo que eu venho trazendo aqui hoje, tá? Esse é o subtema da mensagem. Por que Paulo não é apóstolo? Paulo ou Saulo, tanto faz, porque Deus não mudou o seu nome, não é um apóstolo legítimo. Por quê? Vejamos do início. Vamos ver aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4.
vamos ver aqui Jesus, o nosso Senhor Jesus, chamando, convocando os 4 primeiros apóstolos. Aqui no capítulo 4, no versículo 18, diz assim, até o versículo 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, e lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. Então aqui mostra o Senhor Jesus convocando os 4 primeiros apóstolos, tá? Vamos ver aqui agora ele chamando os 12, o nome dos 12. Aqui ainda em Mateus, só que agora no capítulo 10, no versículo 1. Versículo 1 até o 4. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Veja que até aqui eram discípulos, tá? Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos, veja que aqui já mudou para apóstolos, porque eles receberam poder, receberam autoridade sobre os espíritos imundos, malignos, né, sobre os demônios, e receberam poder e autoridade para curarem todo tipo de enfermidade e para resolverem todo tipo de mal, tá? Então, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Versículo 2. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esses são os quatro que ele chamou primeiro. Em seguida, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, veja que tem 2 Tiagos. Um é filho de Zebedeu, irmão de João, e o outro é filho de Alfeu. E Lebeu, apelidado de Tadeu. Simão, veja que tem outro Simão, mas esse aqui é o cananita. E Judas Iscariotes, que o traiu, tá? Então, esses são os nomes dos 12 apóstolos. Vamos ver aqui agora, no capítulo 10, no versículo 2 ao 4, Jesus escolheu somente 12 para serem apóstolos. Foram os primeiros, tá? Mas foram primeiros que ele escolheu a dedo, tá? Ele fez questão de escolher, selecionar cada um deles, foi ao encontro deles e convocou eles para serem discípulos. Após reunir os 12, ele chamou os 12 e deu poder para eles, tá? Então veja aqui que no capítulo 10, versículo 2, diz assim, ora, os nomes dos 12 apóstolos. Note que não está escrito de 12 apóstolos, de 12 dentre os apóstolos, de alguns apóstolos. Está claramente escrito dos 12, o nome dos 12. Exatidão. Por quê? Simples. Eram para ser somente 12 apóstolos. Deus sabe o que faz. Se ele quis 12, era para ser 12. Ele poderia ter escolhido 10, 15, 7. Ele poderia ter escolhido 3. Ele poderia ter escolhido 20. Mas ele escolheu 12. Ele poderia ter escolhido 13, 11. Mas ele quis 12. Então Deus é exato. Ele quis 12 e chamou 12. Esses 12 a eles deu autoridade.
Depois só escolheram mais um, a saber, Matias, porque Judas Iscariotes havia morrido após a traição. Porque Judas Iscariote havia morrido, mas continuaram em 12, né? Ficaram em 11 até convocarem o Matias. Quando escolheram Matias, o engraçado é que havia no local mais ou menos 120 pessoas aproximadamente. Então, por que não escolheram mais de um? O fato é que Jesus escolheu 12. Então, eles seguiram o ensinamento que Jesus fez. Tudo que Jesus fez, os apóstolos acompanharam, viram, constataram, confirmaram, foram testemunhas, e Jesus fazia como forma de exemplo, para que depois que Jesus subisse aos céus, os apóstolos fizessem da mesma forma que aprenderam. Então, a primeira coisa que eles aprenderam, Jesus escolheu 12 para serem apóstolos. Ele só escolheu 12, ele não escolheu mais ninguém depois da gente. Sendo que Judas morreu, o que a gente vai fazer? A gente tem que continuar em 12, tem que manter o que ele fez, o que ele começou. Então ele fez 12, chamou 12, então vai continuar em 12. Vamos chamar mais um. E olha só que legal. Eles só manteram esse número, eles só queriam manter o número porque Jesus chamou 12, então eles queriam manter em 12, né? Eu só quero deixar claro, ó. Discípulo é todo aquele que segue o líder. Você veja o caso de Eliseu. Eliseu era um discípulo de Elias, seguia Elias, tá? Dentre outros tantos, tá? Discípulo é todo aquele que segue o líder. Nesse caso, como estamos falando, os apóstolos, o líder é o Senhor Jesus. E apóstolo é um discípulo separado para algo específico. Nesse caso, eles foram chamados e escolhidos para serem testemunhas oculares de Cristo e também, como de fato foi através e a partir dos apóstolos que foi fundada e iniciada em Cristo a igreja. E os apóstolos tinham um nível maior de autoridade e foram os líderes da igreja. Vejam que no versículo 1 ele diz assim, ó, e chamando os seus 12 discípulos. Eles eram discípulos somente, mas como eles já eram discípulos, ele chamou os 12 e deu autoridade para eles, ou seja, eles subiram no patamar, subiram de nível, subiram na hierarquia espiritual, ganharam autoridade, além do discípulo, tá? Então veja aqui, ó. Quando Paulo começou a servir a Deus, Jesus já havia ressuscitado e subido aos céus. Então não tinha como Paulo ser uma testemunha ocular, o que já exclui ele de ser um apóstolo. Mas vamos continuar. Paulo, ou Saulo, se converte, depois é batizado, depois é cheio do Espírito Santo e começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Vamos ver isso lá no livro de Atos, no capítulo 9, Atos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 20. Veja aqui, ó. E Saulo, veja que aqui já está escrito Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caiu em terra. Ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor,
eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele, os soldados, pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, ou seja, ele estava cego. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Tá? Ele estava tão atônito que ele não comeu nem bebeu. Há quem diga que ele estava fazendo jejum, mas ele estava tão assustado que ele nem teve tempo para isso. Tá? Ele não era um jejum, ele só não estava comendo nem bebendo, ele estava atônito, ele estava assustado. Poxa, ele caiu, uma luz cercou ele e uma voz falou, sendo que ele não via ninguém. Era o próprio Senhor Jesus falando com ele. Então ele ficou meio, meio confuso, da cabeça. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos vi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome dentre os gentios e dos reis, diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Ele se levantou, recuperou a vista, se levantou e foi ser batizado. Tá, gente? Ele foi batizado. Primeira coisa. E tendo comido, aqui no versículo 17, no finalzinho, diz assim, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, imediatamente recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Veja que ele estava nervoso, ele ficou mais calmo, ficou confortado, tá? E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, tá? Acredito eu que ele ficou ali junto com Ananias e os que estavam ali em Damasco, os demais discípulos. Não eram os apóstolos, tá? Eram os discípulos. Mas ele também andou com os apóstolos, ele também aprendeu, foi ensinado pelos apóstolos, tá? Veja aqui que ele foi cheio do Espírito Santo, tá, gente? Não diz que ele falou em línguas, que ele rodopiou, que ele pulou, tá? Não diz que ele foi incendiado, nem nada disso. Só diz que ele foi cheio, me enviou para que tornes a ver
e sejas cheio do Espírito Santo. Sejas, que você seja. Não está dizendo que foi ali naquele momento, exato momento, que ele impôs as mãos. Mas acredito eu que ele foi cheio do Espírito Santo logo em seguida que ele foi batizado, tá? Porque assim também aconteceu com Jesus. Jesus, no momento em que ele foi batizado e levantou da água, ele foi submergido. Quando ele levantou, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, né, em forma corpórea de pomba, sobre ele. Tá? Então ali o Senhor Jesus foi cheio do Espírito Santo. Então, da forma que eu entendo, não tem como ser cheio do Espírito Santo antes do batismo. Mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. Não é uma regra. Mas, na maioria dos casos, só são cheios do Espírito Santo após o batismo, nas águas, tá? E versículo 20, né? Depois de passar alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Então ele foi batizado, foi cheio do Espírito Santo e em seguida ele aprendeu, andou com os discípulos, ouviu, aprendeu e em seguida ele foi colocar em prática, tá? Com toda a emoção que você puder imaginar, porque ele estava tão feliz, ele foi transformado, edificado, ele foi restaurado, tá? Ele estava tão feliz que ele foi pregar. Ele queria que os outros vivessem o que ele tinha vivido. Então, ele já foi logo assim que ele aprendeu, que ele se sentiu capaz, ele foi e pregou a Cristo nas sinagogas e pregava que Cristo era o Filho de Deus. Vamos ver aqui agora em Atos ainda, só que agora no capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ele não deu mandamentos aos discípulos, ele deu mandamentos aos apóstolos. Os apóstolos transferiam para os discípulos, tá? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles, pelos apóstolos, por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus deu esses ensinamentos somente aos apóstolos que escolhera. Nesse caso, estavam em 11, pois Judas, aqui ainda não tinham escolhido o Matias, tá? Aqui eles ainda estavam em 11. Porque Judas caiu, né, numa ribanceira e morreu, segundo Pedro. Mas logo depois eles nomearam mais um para que sejam novamente 12. Agora aqui ainda no capítulo 1, no versículo 13 e 14 diz assim: E entrando, subiram ao cenáculo, aonde estavam Pedro, Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Não era Judas Iscariote, era outro Judas. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica, tá? Súplica. Com as mulheres. As mulheres estavam presentes orando, suplicando. Todos ali estavam unânimes, eram por um motivo comum. A oração deles, o clamor deles, a súplica deles com as mulheres e também Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os irmãos de Jesus estavam lá, a mãe de Jesus estava lá e muitas
outras mulheres, que não eram poucas, eram muitas. As mulheres que faziam a obra, ajudavam, tá? Ajudavam, auxiliavam, tá? Elas ali faziam, elas estavam presentes e elas não estavam caladas, tá? Só aqui para tirar aquela dúvida, que a mulher não pode falar na igreja. A mulher pode, ela não pode ensinar, pode falar, pode dar glória a Deus, pode louvar, pode cantar, não pode ensinar, pregar, tá? Dar ensinamento, ensinar doutrina, não pode. A mulher, acerca do ensinamento, Paulo diz assim: a mulher esteja calada na igreja, por não permito que a mulher ensine e nem tenha autoridade sobre o homem, tá? Seja ele o homem, marido dela, ou outro homem, não importa, sobre o homem, sobre o sexo masculino. Então a mulher não tem autoridade sobre o sexo masculino, sobre o homem, tá? É uma coisa de Deus, é questão de autoridade. Deus deu autoridade para o homem, e isso eu explico em outro vídeo, tá? Não vou explicar isso aqui para o vídeo não ficar tão pesado, tão extenso. Então nós vemos aqui no versículos 13 e 14, os 11 apóstolos estão reunidos em oração, juntamente com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Interessante, não? Agora aqui em Atos ainda, só que no capítulo 8 agora, já estamos finalizando, capítulo 8, versículo 1. E também Paulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então Paulo ainda perseguia a igreja e já existiam, já tinham sido convocados, escolhidos os 12 apóstolos. Veja aqui que os discípulos, os outros, que serviam, que seguiam Jesus, que seguiam a crença, que criam, foram dispersos, fugiram, foram dispersados, espalhados pelas terras da Judéia e de Samaria. Porém, os apóstolos ficaram, tá? Os apóstolos continuaram porque eles receberam uma autoridade maior do que os discípulos, portanto, eles tinham autoridade maior, eles tinham uma coragem maior, eles tinham ali mais da presença de Deus. Paulo, ou Saulo, não pode ser considerado como um apóstolo, embora ele afirme que é, porque ele não tem o requisito ou os requisitos para tal. Ele não é apóstolo. Por que ele não é apóstolo? Porque existem 2 requisitos, tá? Um deles, Paulo até tem, mas o outro, que é o principal requisito, ele não tem. Os requisitos são esses. Primeiro, tinha que ser testemunha ocular de Jesus. Ocular é testemunha que viu, acompanhou com os olhos, viu, tá? Foi evidente, foi um fato, visto, verídico. Convivência física. Paulo se converteu depois que Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para os apóstolos por espaço de 40 dias e já tinha sido recebido em cima nos céus. Então, depois disso tudo é que Paulo foi se converter, tá? Então não tem como ele preencher esse requisito, porque é impossível que ele seja testemunha ocular, já que ele era perseguidor da igreja, não andou com Jesus durante o período do batismo de João Batista, em que ele foi batizado, até o momento em que ele foi tomado nos céus, recebido nos céus, após a ressurreição. O segundo requisito é que tinha que ser homem. Não podia ser mulher, não podia ser criança e não podia ser ímpio. Tinha que ser homem, tinha que ser cristão, tinha que ser da fé. Então Paulo, após a conversão, ele era homem, ele era da fé, ele era irmão, passou a ser irmão. Vamos ver aqui
em Atos, ainda no capítulo 1, versículo 21, até o versículo 26. Vamos ver aqui, ó. Aqui Pedro, ele fala dos requisitos. Eu vou ler a partir do versículo 15. A gente leu 13 e 14 naquela hora. Eu vou ler o 15 aqui para ficar com o contexto completo. E naqueles dias, levantando-se Pedro, veja que no versículo 13, eles entrando subiram ao cenáculo. Eles estavam no cenáculo. E naqueles dias, levantando-se Pedro, foi o primeiro a ser chamado por Jesus. No meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, tá? Tudo discípulo, no meio dos discípulos. Todos ali serviam a Cristo. Ó, aí ele falou assim, ó, e disse: homens, irmãos. Veja que ele dirige a palavra aos homens. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, o que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, o traidor, né? Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ou seja, ele foi apóstolo. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ele não morreu enforcado, tá? Só para quebrar essa dúvida aí. 19. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado, ou o seu lugar. Agora o versículo 21, que é onde eu queria chegar. Ele lança aqui os requisitos. É necessário, pois, que dos homens, primeiro requisito, dos homens que conviveram conosco, crente, convertido, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Testemunha ocular, acompanhou ali 24 horas Jesus. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles, se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Só lembrando que as primeiras pessoas que testemunharam a Jesus ressuscitado foram Marta e Maria. Então, por que não escolheram elas? Já que testemunha da ressurreição, mas não era só testemunha da ressurreição. Elas tinham um pedaço do requisito. Elas viram a ressurreição, não estavam lá no batismo de Jesus, não estavam 24 horas com ele. Os 12 apóstolos foram chamados para ficar 24 horas com ele, o tempo todo. Dormiam juntos, comiam juntos, foram batizados, faziam ceia juntos, andavam juntos, pregavam juntos. Onde Jesus ia, eles ia no barco e ficava em pé e subia o monte, 24 horas juntos. Continuando, versículo 23. E apresentaram 2. Ele lançou os requisitos e apresentaram 2. Olha que absurdo. De quase 120 pessoas, encontraram somente 2 pessoas. A saber, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E, orando, todos ali orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2, não é qual dos 120 não, qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e
apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. Olha só que legal, ó. E por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Ele não foi contado com os discípulos, ele foi contado com os apóstolos. Ele já era discípulo, mas ele foi levantado, consagrado a apóstolo. Ganhou a autoridade de apóstolo, tá? Então, e por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Isso não aconteceu com Paulo. Não aconteceu. Por isso, ele não é apóstolo. Ele se diz, mas ele não é, tá? Ele pode ser considerado pelos gentios, por aqueles que não entendem, não sabem, são leigos, considerado por eles como apóstolo. Mas ele não é legitimamente apóstolo, tá? Por vários motivos. Esse aqui é só o principal. Existem outros motivos pelos quais Paulo não pode ser apóstolo. Você vai entender melhor se você assistir a parte 1 desse vídeo, desse estudo, tá? Pelo versículo 22, que a palavra de Deus, entende-se que a palavra apóstolo significa testemunha. Ó, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco, fique sendo igual a nós, igual a gente, testemunha da sua ressurreição. Fique como nós, ou seja, seja feito como um de nós. Nós somos testemunhas, ele também vai ser, a pessoa vai ser testemunha, tá? O mais interessante aqui, de quase 120 pessoas, no versículo 15, só acharam 2 pessoas dentro do perfil. Só haviam 2 pessoas que foram testemunhas oculares do período do batismo de Jesus até subir ao céu. E por que não podiam ser mais de 12? Porque os irmãos de Jesus não foram escolhidos. Porque a mãe de Jesus não foi escolhida. Afinal, era a mãe. Poxa, era a mãe dele. Ela deu a luz a ele, né? Foi chamada pelo anjo ali de bendita, né? Bendita és tu dentre as mulheres. Você foi agraciada. Você vai ter um filho que vai ser gerado pelo Espírito Santo. Você é virgem. Você vai ter um filho que vai ser gerado pelo Espírito Santo, o nome dele vai ser Jesus, ele vai ser o rei dos judeus, ele vai libertar o povo judeu, ele vai trazer a luz para o mundo. Ele é o salvador do mundo. Na oração de Pedro, ele pede a Deus para mostrar qual dos 2. Era uma coisa que eles faziam, era lançar sorte. Eu não sei dizer como era esse lançar sortes, mas eu acredito que seja algo que trazia uma diferença na escolha, né? Dava para notar a escolha de Deus. Então, ele pede para Deus mostrar qual dos 2 ele tem escolhido para tomar o lugar de Judas. Ou seja, só tinha uma vaga. Com isso, eu afirmo que não existe forma, maneira e nem argumento bíblico de que Paulo entrou depois para o apostolado, ou que ainda hoje, nos dias de hoje, exista algum apóstolo. Hoje em dia, no século 21, estamos no ano de 2021, não existe, isso eu digo biblicamente falando, pela palavra de Deus, não existe apóstolos hoje, só existiram 12. Aqueles que se intitulam apóstolos são igual Paulo. Se intitulam, são tidos, são conhecidos como apóstolos, mas não são. Não podem ser. Não existe razão, motivo, não existe fato que prove que são apóstolos. Ah, Deus me consagrou, Deus falou comigo. Não. Porque quem escolheu os 12 foi Jesus, e quando Judas morreu, ficaram 11. Os 11 que ficaram escolheram o 12º apóstolo. Por que eles não escolheram mais? Por que
não fizeram descendentes? Por que eles não tiveram discípulos para serem apóstolos depois deles? Eles tiveram discípulos, eles tiveram servos, pessoas que estavam próximas auxiliando eles, mas nenhuma dessas pessoas foi consagrada apóstolo. Nenhuma dessas pessoas foram contadas como apóstolos, tá? Paulo foi um homem de Deus, tá? Só que recapitulando, ele foi um homem de Deus. Deus usava ele grandiosamente, poderosamente, mas não existe fato que prove que ele é apóstolo. Mesmo que ele diga que é. Ora, pense comigo. Quem delega autoridade é quem tem tal autoridade para delegar. Uma pessoa não pode delegar autoridade sobre si mesma, mas é outro que delega autoridade sobre essa pessoa. Matias não se fez apóstolo. Ele não foi lá, gente, ó, eu tô dentro do perfil, então eu sou apóstolo. Não. Mesmo ele estando dentro do perfil, Deus teve que mostrar qual dos dois, porque o outro também estava dentro do perfil. E não podiam ser os dois, tinha que ser um só, porque só tinha uma vaga, porque tinham que ser 12, tá? Porque tinham que ser 12. No vídeo 1, na parte 1, você vai ver que existem 12 tronos no céu, preparados para os 12 apóstolos, onde os 12 apóstolos vão se assentar nesses 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Se cada um vai julgar uma tribo, eu já não sei, mas os 12 apóstolos vão sentar-se em 12 tronos ao lado de Deus para julgar as 12 tribos de Israel. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, haverão 12 portas. As 12 portas são 12 pérolas, cada porta é uma pérola. Vê lá na descrição em Apocalipse da Nova Jerusalém. As 12 portas são 12 pérolas, grandes pérolas. Tem 12 fundamentos, ou 12 colunas. O nome de cada um dos apóstolos ficará em uma coluna. Não haverá 13 colunas ou 11 colunas. O nome de Judas não estará lá, porque ele deixou o caminho do apostolado. Ele traiu Jesus e se ele tivesse se arrependido, não teriam escolhido Matias. Ele continuaria junto com os apóstolos. Mas ele morreu, tá? Ele foi para se enforcar e morreu. Ele não morreu enforcado, tá, gente? Analise direito a palavra de Deus. Então ficou uma vaga, chamaram Matias. Paulo deixou de ser apóstolo, Matias entrou no lugar. Então o nome de Matias vai estar no lugar do nome de Judas, nessa coluna na Nova Jerusalém. É só ler direito que você vai entender. Na primeira parte do vídeo, se eu me lembro bem, eu explico sobre isso. O Matias, ele não se fez apóstolo, ele foi contado apóstolo pelos que já eram apóstolos. Ou seja, ninguém disse que Paulo é apóstolo. Ninguém chama Paulo de apóstolo. O próprio Pedro, que é apóstolo, chama Paulo de irmão. O irmão Paulo. Pode ler na carta de Pedro. O irmão Paulo. Ele chama de irmão, ele não chama o apóstolo Paulo. Tá? É um fato. Jesus escolheu 12 para serem apóstolo e continuaram 12 apóstolos. Por isso que nos dias de hoje não existe mais nenhum apóstolo. Foram somente 12. Olha só o que Paulo disse aqui em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 11. Olha só o que Paulo diz, gente. Fui nércio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ter sido louvado por vós. Eu deveria ter sido louvado por vocês, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, que ainda que nada sou. Então, ele diz que ele não foi inferior em nada. Ele diz que ele estava no mesmo patamar espiritual que os 12 apóstolos. Ele diz, ainda que eu não sou nada.
Ele mesmo diz que não é nada, mas quer ser louvado, mas enfim. Então, Paulo se compara com os apóstolos, dizendo que em nada ele foi inferior aos apóstolos e que por isso deveria ser louvado. Em seguida, ele diz ainda que nada sou. Poxa, aí ele mesmo acabou com a frase dele. Sendo que ele havia dito antes. Olha o que ele disse antes, aqui no capítulo 12, no versículo 5. De alguém assim me gloriarei eu? De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio. Mas lá no versículo 11 ele fala, fui nércio em gloriar-me. Olha só. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade. Mas eu deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, vamos ver aqui, ainda em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 ainda, agora no versículo 12. Os sinais do meu, olha só, do meu apostolado foram manifestados entre vós, isso ele estava falando com os coríntios, foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Uau! O cara fazia sinais, prodígios e maravilhas e por isso ele era apóstolo. Olha só a cabeça do cara. Olha a cabeça de Paulo. Ele fazia sinais, ele fazia prodígios, ele fazia maravilhas, ele curava, expulsava demônio, mas ele não era apóstolo. Ele foi um cara que recebeu, o próprio Senhor disse isso para Ananias, eu vou usar ele vai ser um vaso de honra, ele vai levar minha palavra para os gentios, eu vou usar ele vai ver o quanto, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer por mim, entendeu? Então, ele acha que, por ele fazer sinais, prodígios e maravilhas, ele é um apóstolo. Ele acha que isso é sinal de apostolado, mas não é. Fazer sinais e milagres não são requisitos para apostolado. A gente já viu o requisito aqui para ser apóstolo. Testemunha ocular de Jesus do batismo de João, que é do batismo que Jesus foi batizado de João, né, Batista, até o dia que Jesus foi tomado nos céus após a ressurreição. E ser homem. Então Paulo era homem, tinha que ser convertido, lógico, né? Mas ele não foi testemunha ocular nesse período que Jesus esteve em carne e osso. Agora no Evangelho de João, vamos ver aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Veja, presta bem atenção. Muitos, pois, dos seus discípulos, não eram apóstolos, discípulos tinham um monte. E eles acharam o discurso de Jesus, a pregação de Jesus, muito dura, muito difícil de ouvir, sabe? Foi algo duro, foi algo, sabe, muito forte. Então eles não tinham essa percepção para poder ouvir e absorver o que Jesus estava falando. Eles não aceitaram totalmente. Aqui está o fato de que os discípulos eram muitos, mas os apóstolos foram somente 12.
Se você continuar lendo, pode ler todo o contexto aqui, tá? Aqui Jesus traz uma mensagem bem dura mesmo, tá? Bem dura, bem forte. Vamos adiantar aqui para o vídeo não ficar muito estendido. No versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Deixaram de seguir Jesus por não concordarem totalmente com o que ele dizia, por achar que Jesus estava falando muito duramente, tá? É o que hoje em dia, né? Não pode colocar no banco, não pode repreender, que a pessoa já fica assim, já quer sair da igreja. Aconteceu isso aqui com Jesus. Jesus falou duramente, aí já mostrou quem era e quem não era. Quem não era, quem não queria aceitar, quem não concordava, quem não estava maduro para ouvir, saiu e já não andava mais com Jesus. Então, disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Ele não disse isso para os discípulos, não. Ele esperou os discípulos saírem. Muitos, né? Muitos ficaram, mas muitos saíram, não foram todos. Mas ele direcionou a pergunta para os 12. Não foram para 12 somente. Foram para os 12. Foi algo direcionado, exato. Deus trabalha com exatidão. Ele falou assim, quereis vós também retirar-vos? Aí Pedro respondeu, né? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, né? E Jesus viu aí que eles não eram maduros o suficiente para ouvir e perguntou para os apóstolos, e aí, vocês têm mais autoridade? Vocês já estão no nível mais alto da hierarquia, e aí, vocês querem sair também? Querem se retirar também? Não, a gente não quer, porque o Senhor tem a palavra da vida eterna. Eles não viram isso, mas a gente vê. Agora aqui no versículo 70, todas as vezes que fala dos discípulos, não é dado o número exato. Tá, teve uma vez que Jesus falou, enviou 70 discípulos, mas ele enviou 70, não enviou os 70. Então, não eram todos, ele enviou só 70. Não quer dizer que eram só 70, tá? Então, veja aí que não tem um número exato. Toda vez que fala discípulo, não é dado o número certo. Porém, todas as vezes que fala dos apóstolos, sempre fala 12, os 12, aos 12, exceto entre o período em que Judas morreu até colocarem Matias no seu lugar. Aí não tinha como falar 12, porque eram 11. Mas estava lá, Matias foi contado como apóstolo junto com os 11. E no versículo 70, diz assim, e respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. Aqui Judas ainda estava vivo, tá, gente? Judas ainda estava vivo. Um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Sendo um dos 12, tá? Então, o próprio Senhor Jesus pergunta, não vos escolhi a vós os 12? Responde os 12 e confirma os 12. Que ele pergunta, responde e confirma que ele escolheu os 12. Veja que ele não diz que escolheu 12. Ele diz que escolheu os 12. Tá? Não vos escolhi a vós os 12. Então, ele perguntou e respondeu. E um de vós é o diabo. Um de vocês aí está endemoniado, vai me trair. Agora em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, para a gente finalizar, segunda carta aos Coríntios, finalizar com chave de ouro, capítulo 10, versículo 18. Porque
não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Jesus chamou os 12 de apóstolos, mas ninguém chamou Paulo de apóstolo. Ele se chamava de apóstolo. Então, não é aprovado a quem a si mesmo se louva. Ó, eu sou apóstolo. Se fosse assim tão fácil, qualquer um poderia dizer eu sou apóstolo e pronto. Deus falou comigo, eu sou apóstolo. Sou apóstolo, eu faço sinais, milagres, eu curo o cego, eu faço o paralítico andar, entendeu? Então eu sou apóstolo. Não, 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 não. Isso é uma coisa, ó. O Matias ele foi escolhido, em nenhum momento ele disse que ele era apóstolo. Os apóstolos escolheram ele e contaram ele como apóstolo. Aí então ele passou a ser chamado de apóstolo, a ser conhecido como apóstolo, tá? Então, não é aprovado quem a si mesmo se louva. Eu sou, eu faço, eu aconteço, eu vou. Não, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e uma voz do céu, a voz de Deus, né, a gente sabe, falou assim, ó: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem eu tenho prazer. Então, Deus louvou a Jesus. Então, não foi Jesus que se louvou. Olha, eu sou filho de Deus em quem ele se alegra. Deus se alegra em mim porque eu sou filho dele. Não, 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 ele não disse isso. Deus é quem falou dele. Então, não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E fim da conversa, esse foi o estudo aqui para finalizar a parte 2 desse estudo sobre os 12 apóstolos, tá? Então, você viu aqui que existem fatos, argumentos que provam que Paulo não era o apóstolo, além dos fatos que provam que só existiram somente 12, que hoje em dia não existem apóstolos. Os que se dizem apóstolos não são comprovadamente, biblicamente falando, apóstolos, tá? Assim como Paulo não era, se dizia que era, né? Mas, assim como Paulo, os que se dizem apóstolos hoje, você pode pesquisar na internet os que se chamam de apóstolos, eu não vou citar nomes, não convém. Os que se dizem apóstolos, eles fazem milagres, sinais, tá lá curando o cego, fazendo o paralítico andar, claro, né, diante da mídia, enfim, buscando ali ser visto pelos homens, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Então Paulo também fazia isso, mas nem por isso ele era considerado apóstolo. Ele poderia ser considerado apóstolo pelos gentios, porque tem uma parte que Paulo fala: ao menos para vós eu sou apóstolo, ainda que não para eles, mas para vós eu sou apóstolo, tá? Então ele era considerado pelos gentios como apóstolo e não passava disso, ele não era comprobatoriamente apóstolo, tá? Então esse aqui foi mais um vídeo, mais uma mensagem da parte de Deus para nossas vidas, tá? Isso aqui também foi uma revelação para mim. Eu chamava Paulo de apóstolo, hoje em dia eu não chamo mais, é só de Paulo ou Saulo, irmão Paulo, tá? E apesar dele se chamar, ele não é, você já viu aqui nessa mensagem. Deixe um comentário, compartilhe esse vídeo, essa mensagem poderosíssima da parte de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho aí, a notificação para você não perder nenhuma postagem. Em breve estarei postando novos vídeos. Agora eu voltei com força total, com todo o ânimo. Tem algumas mensagens que já estão prontas, finalizadas, prontas para gravar, prontas para postar. E eu vou estar agilizando esse processo para que a palavra de Deus seja propagada